Com a palavra, o senador Donizete Nogueira. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, me inscrevo aqui hoje para trabalhar a ideia de desmontar alguns mitos construídos contra o governo do PT e seus aliados. As eleições terminou em outubro, mas passado o paroxismo político, continua como se vê a toda hora na mídia conservadora e na oposição. A velha mídia parte da oposição resolveram apostar na ingovernabilidade. Nos bastidores estimulam pedidos insanos de impeachment sem nenhum fundamento jurídico. Freneticamente buscam algum factoide, alguma questão única técnica, como as pedaladas fiscais, que sempre tinham sido feitas e aprovadas pelo TCU para tentar justificar de forma canhestra o golpe na democracia. Iniciaram com a dúvida sobre a lisura das eleições, mas, finalmente, decorrido algum tempo, foi reconhecido que a eleição foi legítima e que as urnas eletrônicas são seguras. Com efeito, o neoludenismo que tomou conta do país ameaça converter-se em fonte de condenação da própria atividade política e de todas as suas instituições. Mira-se para a presidência e o PT, mas a barragem de denúncias, fundamentadas ou não, acaba minando a legitimidade do Senado, da Câmara, das assembleias estaduais, dos governadores, dos prefeitos, dos partidos e quaisquer outras instituições políticas. A democracia respira o oxigênio do debate, mas o que respira atualmente é o monóxido de carbono dos insultos e das ameaças. Voltamos à barbárie, como se viu no caso tenebroso da profanação do velório do ex-senador José Eduardo Dutra. E quem profana algo sagrado como os mortos não tem constrangimento para profanar a democracia. Evidentemente, esse ódio, esse clima político profundamente deteriorado não surgiu naturalmente. O ódio, como dizia Mandela, se aprende e é algo que se ensina. No caso do Brasil, esse ódio insano surgiu de longos anos de ataques sistemáticos e pesados contra o PT e a esquerda brasileira mais recentemente. Trata-se de mais de uma década de uma campanha sórdida contra o partido e suas forças aliadas, cujo governo, entre muitas outras conquistas, tirou o Brasil do mapa da fome e eliminou a pobreza em nosso país. Tal campanha baseia em distorções, desinformações e simples mentiras que são veiculadas todos os dias contra o governo e contra o PT. Há, é claro, muitos mitos criados contra o PT que circulam impunemente por aí, graças a uma imprensa que se autodefiniu como grande propriedade, como um partido de oposição. Com grande propriedade, um partido de oposição. Pois bem, a primeira coisa que diz nesse discurso mitológico e distorcido é a carga tributária. Que a carga tributária do país está entre as mais altas do mundo.
Isso é um delírio, isso é mentira. A nossa carga tributária bruta está em torno de 35%. Os países que têm carga tributária mais alta são os países nórdicos da Europa, que têm carga tributária em torno de 50%. Depois desses, vem uma série longa de países como a França, o Reino Unido, a Espanha, Portugal, Bélgica, Holanda, Áustria, Itália, Hungria, Alemanha, Eslovênia e etc., que têm a carga tributária bruta em torno de 40% do PIB. Mesmo a nossa vizinha Argentina tem uma carga tributária de quase 38%. Diga-se de passagem, a nossa carga tributária bruta era, no início dos governos passados, de cerca de 28% do PIB. Ao final desse governo, a carga tributária tinha subido para 34% do PIB, como se pode observar. Mas essa carga tributária subiu não para trazer benefícios para a população, mas para pagar a gigantesca conta de amortização dos juros da dívida interna e externa. Portanto, a carga tributária bruta do Brasil cresceu muito durante aqueles governos, e não ao longo do governo do PT. O pior é que tal carga tributária aumentou sobremaneira naquela época, não para prover a população dos melhores serviços. Contudo, a carga tributária bruta não é a melhor maneira de medir o custo e o tamanho do Estado, senador Douglas Sintra, que ora preside essa sessão. Para esta finalidade, é melhor usar o conceito da carga tributária líquida, que exclui das contas a parcela da arrecadação que volta de imediato à sociedade, como pagamento de pensões, aposentadorias e programas sociais de intervenção direta. Deve-se levar em consideração nessa análise que o Brasil é um dos poucos países emergentes e mesmo do mundo que tem um sistema universal de previdência, de saúde e seguridade social. Pois bem, quando usamos o conceito de carga tributária líquida, nossos gastos caem para 15,7% do PIB. Trata-se de uma carga tributária apenas mediana, conforme estatística do Banco Mundial. Muitos países envolvidos têm carga tributária líquida que oscila entre 20% e 30% do PIB. A África do Sul, país em desenvolvimento, tem carga tributária líquida da ordem de 26% do PIB. Vizinhos como o Chile e o Uruguai têm cargas tributárias líquidas bem maiores do que a nossa. A do Chile é de 18,94%, a do Uruguai de 19,73%. De acordo com as informações do Banco Mundial, a carga tributária líquida média do mundo estaria em torno de 14,63% do PIB. Portanto, a carga tributária líquida do Brasil, 15,74%, está muito próxima da média mundial. Assim, a afirmação de que a carga tributária do Brasil está entre as maiores do mundo é mero delírio neoliberal, sem nenhum fundamento científico e sem nenhuma condição de ser afirmada. Mas medir o gasto público pela carga tributária bruta ou mesmo líquida não é a metodologia mais adequada. O FMI tem estudo que analisa a carga tributária per capita, a qual, em síntese, mede o custo do Estado de acordo com a renda média do cidadão. Pois bem, utilizando-se esse indicador básico, chega-se à conclusão que, entre as 20 maiores economias do mundo, o Brasil possui a quinta menor carga tributária. Com efeito, entre essas 20 maiores economias do mundo, o Brasil tem carga tributária per capita maior que a China, a Índia, a Indonésia e o Irã. Outras 14 economias têm carga tributária per capita maior que a brasileira. Observe-se que a China e a Índia não têm sistemas universais de seguridade social como o Brasil.
Outra maneira mais adequada de medir o tamanho do Estado tange à proporção de funcionários públicos no número total de trabalhadores. Há países nos quais 1 em cada 3 trabalhadores é funcionário público. A média da OCDE, organização que reúne 38 países desenvolvidos do mundo, é de 21%. Ou seja, 1 em cada 5 trabalhadores é funcionário público. E no Brasil, senhor presidente, no Brasil, neste país que todo mundo fala que o Estado é inchado, apenas 12% dos trabalhadores são funcionários públicos. E o mesmo número que o México, cifra inferior às verificadas na Argentina, no Uruguai e no Chile. Senhor presidente, essa questão do número de funcionários leva diretamente ao mito de que o PT inchou o aparelho e a máquina pública. Mito dos neoliberais e os advogados do terceiro turno adoram divulgar. Ora, estudos independentes sobre o assunto demonstram exatamente o contrário. Recentemente, o IPEA lançou um estudo intitulado Serviço Público Federal Brasileiro no século XXI. Inchaço ou modernização e profissionalização, na qual se demonstra esses mitos sobre o governo do PT e a sua relação com a administração pública. A bem da verdade, quando assumiu o governo federal, o quadro da administração pública era dantesco e imperava o amadorismo e a improvisação, senhor presidente Paulo Paim, aliados às últimas políticas deliberadas de desmonte do Estado. Só para se ter uma ideia, em 2003, o Ministério do Meio Ambiente, 95% da força de trabalho era terceirizado, temporários ou comissionados. No Ministério da Saúde, 75% dos funcionários atuavam sob o regime de contrato temporário. Inacreditável, senhor presidente. Na realidade, esse era o quadro que se estendia por toda a máquina pública federal, predominava nos ministérios terceirizados os funcionários temporários e os comissionados, funcionários efetivos e concursados, eram, em muitos casos, uma minoria. Isso acontecia porque, na década de 90 e até 2002, foram extremamente reduzidos os concursos, o que ocasionou a diminuição do número de servidores efetivos da administração federal de cerca de 680 em 1992 para 530 em 2002. Tal redução não se deu na atividade meio como forma de melhorar a eficiência da máquina, mas como se poderia argumentar, ao contrário. Tal redução ocorreu especificamente em atividades fins nas áreas de educação e saúde. Essa substituição extremamente danosa de funcionários efetivos por terceirizados e temporários acabou por chamar a atenção do TCU, que, no acordo 276 de 2002, considerou irregulares expedientes precários de recrutamento como terceirização, contratações avulsas por meio de organismos internacionais, entidades sem fins lucrativos e similares, atividades próprias do serviço público e não as de natureza complementar. O TCU concluiu que tais expedientes ofendiam o princípio constitucional do concurso público. Até 2005, senhor presidente, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão já tinha substituído 24.306 servidores terceirizados por concursados. Até 2010, mais 33.125 novas vagas foram abertas exclusivamente para concurso público, o que somou um total de mais 57.400 substituições de terceirizados por concursados. Essa recomposição profissional da máquina pública não aumentou significativamente o número de servidores, os quais passaram de 683 mil em 1992 para os atuais 705 mil em 2014. Além disso, os gastos com os funcionários diminuíram em relação à receita. Assim, o percentual entre despesa líquida com o pessoal e a receita corrente caiu de 54% em 95% para 30% em 2013. No que tange aos cargos comissionados, aqui é preciso considerar
que a gente consegue desmontar com os dados do IPEA essa falácia de que o PT aparelhou o governo federal. No que tange os cargos comissionados, eles estavam estacionados antes da última reforma ministerial em 23 mil. Desse total, 2/3 são ocupados devido à norma adotada no primeiro governo Lula exclusivamente por servidores de carreira. Portanto, os cargos efetivamente são de livre provimento. Corresponde somente pouco mais de 7 mil, ou seja, apenas 1% do total dos cargos da administração pública federal e autárquica. Ademais, o total de cargos comissionados, porque diz que o PT aparelhou o governo e que é para colocar ali os companheiros filiados. Na verdade, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, apenas 13% dos cargos comissionados são ocupados por indivíduos com vinculação a partidos políticos. E não só ao PT, mas a todos os partidos políticos, inclusive de partidos que não são nem da situação. Senhor presidente, onde fica, então, o tão propalado inchado da administração pública e o aparelhamento da máquina administrativa propagada pela mídia conservadora? Caminhando para encerrar, já que o meu tempo se excedeu, os governos do PT, ao contrário, recuperaram e profissionalizaram a administração pública, promovendo a recomposição de seus quadros por concursos públicos, a implantação de planos de carreira consistentes e salários condizentes com a relevância do suprimento do serviço. Indivíduos das classes médias altas e os ricos precisam de educação pública, pois seus filhos estudam em escolas caras, particulares. Mas a maioria dos servidores públicos, senador Paim, são para a educação e para a saúde, para atender as famílias de menor poder executivo. O Brasil não precisa de menos Estado e imposto, como querem fazer crer os que propugnam agora pela restauração neoliberal. O Brasil precisa, isso sim, de um Estado mais eficiente, mais voltado à população necessitada, sustentado por impostos progressivos que incidam mais sobre os ricos e menos sobre os pobres. Senhor presidente, esses mitos que geram ódio por suas distorções e mentiras também geram pessimismo por apresentar a visão de um Brasil frágil e sem perspectiva. Os governos do PT, ao contrário, recuperaram a administração pública e continua recuperando. Esse seu principal entrave para o sucesso da presente o principal entrave para o sucesso do ajuste fiscal é a retomada do crescimento. E é preciso considerar que nós estamos vivendo uma crise aos moldes maior ou igual à crise de 1929. Ao contrário do que acontecia nas crises periféricas das décadas de 90, quando o Brasil submergia no desemprego e na insolvência financeira, tinha que recorrer ao FMI. O país vinha suportando bem até agora os impactos externos da crise mundial. A inflação foi mantida sob controle, embora patamar mais alto da banda de regime de metas. Os processos de eliminação da pobreza e da redução da desigualdade não só tiveram continuidade, como foram acelerados, mesmo com todos os constrangimentos gerados pela crise mundial, o Brasil conseguiu sair do mapa da fome. Porém, mesmo hoje, com ajuste fiscal, a situação econômica do Brasil é muito melhor do que em 2012, quando houve o colapso do modelo neoliberal nestas paragens. A inflação anualizada em torno de 9%, ainda bem abaixo dos 12,5% do governo anterior. A relação dívida-PIB está em confortáveis 51%. As reservas cambiais em 374 bilhões e não em 38 bilhões. O desemprego, mesmo nesse quadro recente,
alcança 8%, não a estratosférica margem de 12%, no fim do ciclo do governo neoliberal. Nossa situação hoje é muito melhor do que de países europeus submetidos às exigências draconianas da Troika e que da maior parte dos países envolvidos, os quais têm dívidas bem maiores que a brasileira. O Brasil é muito forte. O Brasil é muito mais forte que o Brasil frágil e dependente da era neoliberal. Por isso, senhor presidente, encerro aqui minhas palavras e peço para fazer parte dos anais dessa casa todo o meu discurso para dizer o seguinte: o PT vem profissionalizando a máquina, ao contrário de que diz os nossos adversários. O PT não aparelhou a máquina como diz os nossos adversários. O PT tem feito uma administração republicana, né, e valorizando os servidores públicos para a ocupação das funções de confiança, não como era antes, que era apenas sem vínculo empregatício. Por isso, eu agradeço a oportunidade desta tarde poder fazer esse pronunciamento e desejo que nós, os brasileiros, seja nós da situação ou da oposição, possamos nos juntar, nos unir e compreender que nesse momento o Brasil é maior e precisa de nós para sairmos dessa crise econômica que é muito mais uma crise política do que propriamente uma crise econômica. Obrigado, boa tarde a todos e todas.